Por isso eu gosto de pegar um gráfico de análise de altcoin season. Então é o seguinte, quando o altcoin season ela está prestes a começar, o Bitcoin ele dá uma leve disparada no início, então ele dispara, e aí quando ele lateraliza em um novo topo, tá? Então quando ele lateraliza em um novo topo, é que a gente tem aquela famosa altcoin season, a temporada das altcoins. Então se eu pegar aqui o gráfico da temporada das altcoins, né? O normal é a gente ver uma temporada do Bitcoin sendo tocada por um curto espaço de tempo e depois ele vai rapidamente evoluindo para as altcoins. Por que que acontece isso? Porque o Bitcoin, quando ele encontra um novo topo e ele lateraliza em topo, as altcoins disparam. O mesmo acontece quando o Bitcoin cai. Quando o Bitcoin cai e ele lateraliza, as altcoins derretem. Coisa que foi o que aconteceu nesse último mês aí, nesses últimos 60 dias. Nos últimos 60 dias, todas as altcoins que tinham performado muito bem, como o Bitcoin caiu, ele corrigiu até 56, as altcoins ficaram caindo 50, 60, algumas até 70%, enquanto o Bitcoin estava lateral em queda, tá? Só que agora acontece o contrário também. Quando o Bitcoin sobe, ele lateraliza, a temporada das altcoins começa a acontecer. Então, esse é um bom momento para se expor a risco em algumas altcoins quando a gente entra mais para o Bitcoin Season, porque você compra durante o Bitcoin Season, né, algumas altcoins, você posiciona em algumas altcoins com mais assimetria, você assume mais riscos, né? O Bitcoin geralmente ele sobe primeiro sozinho, depois ele arrasta o Ethereum agora que já está subindo e provavelmente está revertendo contra o Bitcoin, ele pode estar antecipando que junho pode ser um movimento de altcoin season, né? Que na entrada de junho a gente consiga ver, ou durante junho a gente consiga ver uma altcoin season, porque agora que o Bitcoin está lateral novamente entre 69 e 73 e 72 mil dólares, enquanto ele estiver lateral ali dentro, as altcoins já começam a performar bem, né? Então algumas altcoins já começam a voltar a subir, é o caso da Panda, o caso da Render, que são as queridinhas aí da comunidade de criptomoedas desse ano, né? Render, Pendle, Flock, Pepe, são tokens que sobem enquanto o mercado lateraliza em topo, tá bom? Então a gente tem o potencial agora de buscar uma altcoin season em breve, tá? Quando essa régua ela tá mais para baixo, é um bom momento de você se expor a algumas altcoins, principalmente se o Bitcoin está rompendo suas máximas, tá bom? Então é o momento de assumir um pouco mais de risco. Nós temos aqui, pessoal, alguns indicadores para ver aonde potencialmente o mercado ele pode chegar num topo. Então dá para ver que a gente tem margem para subir mais antes de ter uma nova realização, tá? Então, com o rompimento do Bitcoin, né, com o rompimento do topo do Bitcoin, a gente tem margem para subir mais agora, a partir desse ponto que a gente está, né? Então, quando a gente tem o cross-buy ratio aqui, ele tenta indicar para nós os pontos onde tem realização de lucro ou o mercado começa a ter uma lateralidade, né? E aí, basicamente, nós temos aqui um movimento agora para entrar em movimento direcional. Quando nós estamos com essa linha laranja aqui, nós temos no cross-buy, nós temos aí geralmente acumulação ou o mercado fica neutro. Quando ele sai dessa região zero, o mercado começa a entrar numa tendência, começa a retomar uma tendência. E é a situação que nós estamos vendo agora. Então, nesse curto espaço de tempo, a gente tem o potencial para subir mais. É isso que eu quero dizer. A gente tem um potencial de alta forte agora vindo por aí. O MVRV é a mesma coisa, tá? Nos ciclos passados, a gente chegou a atingir uns 10 pontos, depois os 7 pontos e 13, os Z-score, e agora a gente pode potencialmente vir para 4 pontos ou 5 pontos, né? À medida que o mercado vai volatilizando cada vez menos, né? O Bitcoin ele sobe com menos força, mas também ele corrige com menos força. E isso mostra que quando a gente vê isso no MVRV Z-score, a gente vê que lá no passado, né, a gente tinha um potencial até de subir mais e não sei por que raios o Bitcoin não conseguiu subir mais, tá? Mas agora nós temos potencial ainda de alta, bem forte ainda, tá? A gente tem potencial de atingir ali entre os 5, 6, 7, 8 pontos, 9 pontos, enfim. A gente tem um potencial explosivo ainda no Bitcoin acontecendo. A tendência de alta do Bitcoin ainda continua, tá? Então é isso que é importante. A gente tem que estar sempre exposto em ativos voláteis enquanto
o Bitcoin está numa tendência de alta semanal confirmada. Então, nesse momento, nós temos uma alta semanal do Bitcoin confirmando, tá? Nós temos ela, precisamos, claro, romper o topo anterior para que ela entregue até os 100 mil dólares, mas o que eu quero dizer é que provavelmente no próximo rompimento que a gente for enxergar agora no Bitcoin, ele pode atingir os 100 mil dólares em um curto espaço de tempo, tá bom? Ele vai continuar subindo acima de 100 mil durante o ano, aí só Deus sabe se ele vai ter uma correção na metade do ano ou não, tá bom? A única coisa é a seguinte, se junho ele estiver subindo muito forte, julho eu vou esperar movimentos de correção, movimentos de realização de lucro, tá? Porque junho e julho, historicamente, são meses antagônicos, né? Se junho é mês de queda, julho é mês de alta. Se junho é mês de alta, julho é mês de queda. Geralmente é o que acontece, tá? Então, nesse presente momento, eu estou acreditando que o Bitcoin vai realmente conseguir romper o seu topo histórico, vai conseguir entregar uma alta muito forte, é o que eu espero, é por isso que eu estou exposto majoritariamente em criptomoedas. 100% do meu capital está em criptomoedas, praticamente 100% de todo o meu capital. Cara, eu cheguei a vender fundos imobiliários em abril, vendi ações americanas que eu tinha um pouco lá na Avenue, que eu tinha comprado lá em 2022. Vendi todas essas merdas aí, troquei tudo por Bitcoin nesses últimos meses. Fiquei comprando Bitcoin a cada 2, 3 dias, em média. E desesperado para tentar ver se eu conseguia aumentar a maior quantidade de Bitcoins ou comprar a maior quantidade de Bitcoins antes do rompimento semanal acontecer, tá bom? Porque eu gostaria, particularmente, de um período mais longo de acumulação no preço baixo. Porém, isso não vai acontecer. Como isso não vai acontecer, ou a chance de acontecer é muito pequena, eu vou pegar toda essa alta, em algum momento eu vou realizar as altcoins, e aí eu troco tudo por Bitcoin novamente, tá bom? Agora, por enquanto, peguei um pouquinho, 10% do meu patrimônio e comecei a comprar algumas altcoins, comecei a me expor em algumas altcoins, umas mais assimétricas, outras menos. Se você quer ver essa carteira, é só se tornar membro do canal, membro Deuses, que eu tenho lá a carteira que eu fiz a exposição de ativos de risco mais elevado, assimetria mais alta, né? Mas também potencial retorno maior, porque eu estou me posicionando para uma potencial de quase season no mês de junho, tá? Então, a gente tem o BTC aqui pronto para romper, o nosso Ethereum Delamain também, tá? Até onde o Ethereum pode corrigir nesse movimento de onda que ele fez aqui, desse long squeeze, desse short squeeze, né? Nós temos alguns alvos, né? O alvo mais apropriado é 3.577 dólares. Essa é uma região de compra de Ethereum mais segura, digamos assim, né? É onde potencialmente ele pode segurar e continuar subindo. Nós temos a região 0,5 como a região de melhor suporte de todos, que é o topo anterior. Então esse topo anterior está em 13.300. Esse topo anterior é o principal suporte para uma retração. Só que se a tendência de alta é muito forte, como é o caso que está acontecendo aqui, né? Como a nossa média do RSI está lá em cima já, isso significa que o preço vai acumular para subir novamente em algum preço. Então, o melhor suporte aqui para uma fortíssima tendência de alta é 3.580 ali, 3.577, 3.580. Esse é um excelente preço para comprar Ethereum para tentar pegar um rompimento verdadeiro do topo dele de 4 mil dólares por unidade. As próximas regiões seriam 3.400, que é menos, a probabilidade é menor, e 3.300, caso ele faça uma puxada mais forte, caso ele faça um recuo mais forte, ou uma realização mais forte, tá? Mas é provável, amanhã vai ter aprovação ou não do ETF, amanhã é provável que vai ter bastante volatilidade, então eu não me surpreenderia se não tivesse aprovação de ETF, né, ou alguma coisa assim, ele cair rapidamente para 3.300, tá? Mas é difícil ele perder 3.300 porque 3.300 é uma resistência que está se tornando suporte. Nós já estamos bem acima da média 14 semanal e já seria próximo da média 14 semanal, tá? Então, eu acho que esse vai ser o novo fundo do Ethereum, tá? Esses 3.300, 3.200, enfim, a região 0,618, o 0,5 em caso de uma queda brutal, caso a aprovação do ETF não aconteça, tá bom? Ou mesmo com a aprovação de ETF. Eu acho que vai ter uma volatilidade intensa, tá bom? Se ele perder os 3.580. Então,
O que eu quero dizer é, quanto mais você conseguir comprar entre 3.580, melhor, né? Se você conseguir comprar, se o mercado te der a oportunidade de comprar 3.580, é uma boa região, porque é uma região bastante negociada e é um dos topos anteriores aqui que ele conseguiu romper, né? Claro que o topo mais forte é esse daqui, a região 0,5 de Fibonacci, é o topo mais forte, mas essa é uma região que seria compra de Ethereum aqui especulando uma continuação da alta, né? Não acho que ele vai cair além disso daqui. Eu acho que ele vai preservar, né, esse ombro, cabeça, ombro aqui que ele está tentando formar aqui, tá bom? Que ele vai preservar isso daqui. Esse é geralmente um padrão de continuação de alta. Então é isso que quando eu estou esperando mais alta é o que eu estou querendo capturar, tá?